Olá, boa noite, seja bem-vindo. Sextou com muita informação aqui na tela da TV que mostra você o JE23, trazendo informações do dia a dia para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. São notícias não só de Franca, mas também de toda a nossa região, o Brasil e o mundo. Confira agora alguns destaques da edição do programa de hoje. Você que está chegando agora na tela da TV que mostra você. Dá só uma olhada no que você vai ver no programa de hoje. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, DISE, de Franca prendeu na manhã desta sexta-feira uma jovem de 22 anos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel apontado pelas investigações como ponto de intenso tráfico de drogas no Parque das Esmeraldas. 3 pessoas foram detidas pela Guarda Civil Municipal por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na Praça Nossa Senhora da Conceição, na região central de Franca. A ação ocorreu nesta quinta-feira após agentes identificarem 2 homens em possível atividade de venda de entorpecentes. Após uma queda momentânea em 2020, o primeiro ano da pandemia, o número total de acidentes em rodovias federais voltou a crescer. Eu acho que alguns perceberam, né, as dificuldades que tiveram e o quanto lamentaram, né, as saídas de competições importantes. E essa vivência, essa experiência passada, ela é fundamental. Essas são apenas algumas das informações que nós temos aqui no programa. O programa hoje está recheado com muitas informações, afinal de contas, né, sexta-feira, semana chegando ao fim. E é claro, você acompanhando tudo aquilo que aconteceu na nossa região. Tem também aí as informações do mundo da bola, né, aquilo que vai acontecer também no finalzão de semana. Vamos fazer o seguinte, parada rapidinho, pit stop rapidinho aqui do JE23 e já nós estamos de volta. É só para você ficar ligado. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais. Como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo sem fogo. Uma ação de todos para o bem de todos. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Já estamos de volta com o JE23 aqui na tela da TV que mostra você com o resumo de informações, sem perder muito tempo, porque o programa de hoje está recheado de informações, é claro, né? Finalzão de semana está chegando, tem notícias importantes, mas aquilo que aconteceu no meio da semana, né? Durante a semana, também é destaque, afinal de contas, tivemos muitas notícias, não só na nossa região, mas também em todo o Brasil. Temos aí reportagens especiais e você confere agora na tela da TV que mostra você. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, DISE, de Franca prendeu na manhã desta sexta-feira uma jovem de 22 anos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel apontado pelas investigações como ponto de intenso tráfico de drogas no Parque das Esmeraldas. Segundo o registro policial, o endereço já vinha sendo monitorado por apresentar características típicas de uma biqueira,
ausência de móveis e eletrodomésticos, falta de água, energia elétrica e sanitário, além da presença de utensílios usados no preparo de drogas. Ao entrar no local, os agentes encontraram a indiciada deitada em um sofá improvisado, com um filho de 5 meses no colo. No momento da abordagem, os policiais localizaram em uma pequena bolsa presa ao pescoço da jovem 41 pinos de cocaína, 12 pedras pequenas e uma pedra média de crack, uma porção média de maconha, R$ 162 em dinheiro. Dentro do imóvel também foram apreendidos um radiocomunicador Baofen, uma arma de brinquedo, diversos materiais usados para fracionamento de entorpecentes, prato, balança de precisão, lâminas, ependorfes e embalagens plásticas, e 2 celulares que, conforme relatado pela própria indiciada, teriam sido deixados por usuários como forma de pagamento. Diante da situação, a jovem foi presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil também encaminhará cópia da ocorrência ao Conselho Tutelar, devido à condição de vulnerabilidade em que o bebê foi encontrado durante a operação. A DISE prossegue com as investigações sobre outros envolvidos no esquema criminoso. 3 pessoas foram detidas pela Guarda Civil Municipal por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na Praça Nossa Senhora da Conceição, na região central de Franca. A ação ocorreu nesta quinta-feira após agentes identificarem 2 homens em possível atividade de venda de entorpecentes. A informação foi repassada ao setor de monitoramento da Prefeitura, que confirmou a movimentação por meio das câmeras de segurança. As imagens registraram a comercialização de drogas na Praça Barão e acompanharam, em tempo real, o deslocamento dos suspeitos até a Praça Nossa Senhora da Conceição, onde continuaram a prática mesmo próximos à base móvel da GCM. Com o apoio de outra viatura, a equipe abordou 2 homens e uma mulher, identificada como usuária. No momento da abordagem, um dos suspeitos tentou dispensar as drogas, deixando-as sob um banco. A mulher recolheu o material e tentou esconder em sua bolsa, mas acabou e entregou aos guardas os entorpecentes. Foram apreendidos 3 pedras médias de crack e uma caixa de tic-tac com várias porções de crack, além de quantia de R$ 143. Os 3 foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Após as formalidades, todos foram liberados. Confira agora aquilo que também movimentou as forças de segurança pelo Brasil e o mundo. Veja só. O Senado aprovou por unanimidade o projeto que cria o marco legal de combate ao crime organizado no país. A proposta tipifica o crime de facção criminosa, caracterizado pelo controle territorial e atuação interestadual, e equipara facções às milícias. O texto endurece as punições. As penas mínimas passam a variar de 15 a 30 anos de prisão e, no caso dos líderes, podem chegar a 120 anos de condenação. O projeto também torna mais rígida a progressão de pena. Integrantes de facções e milícias terão de cumprir pelo menos 75% da sentença em regime fechado. Prevê ainda maior integração entre polícias, Ministério Público, COAF e Receita Federal. E retira o direito à visita íntima de condenados pelos crimes previstos na Lei de Organizações Criminosas. A equiparação de facções a grupos terroristas foi rejeitada pelo relator, o senador Alessandro Vieira. Ele argumentou que não há enquadramento jurídico e que isso poderia gerar sanções internacionais ao Brasil. E para financiar todas essas novas ações contra o crime organizado, o Senado criou um tributo sobre as apostas online, com expectativa de arrecadação de até 30 bilhões de reais por ano. Este projeto representa o mais duro golpe contra o crime organizado no Brasil da história do Parlamento brasileiro. Porque ao mesmo tempo em que endurece penas, endurece processo, endurece cumprimento de penas, cria novas ferramentas, reforça ferramentas de investigação e processo e cria fonte de recurso para as atividades. O governo considerou a aprovação uma vitória. A avaliação é de que os pontos polêmicos foram retirados, preservando competências da Polícia Federal. Como houve mudanças, o texto volta agora para nova análise na Câmara. Intervalo rápido e na sequência tem mais informações, mais notícias para você que está acompanhando aqui o JR23. E se eu pudesse escolher, gostaria de deixar meu coração para quem sabe que o amor é a coisa mais preciosa que existe. Deixaria meus pulmões para quem respira a vida com leveza.
confiaria meus olhos a alguém que, como eu, quer ver um mundo melhor. E deixaria minha pele para quem ama sentir a vida. E se eu pudesse escolher, escolheria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu escolhi. Eu sou doador de órgãos. A vida não precisa ter ponto final. Fale com seus familiares e seja doador de órgãos. Para alguns é só uma gota. Para todos pode ser muita água perdida. Uma gota pingando da torneira pode virar dezenas de litros. Economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Sempre um trabalho muito importante das forças de segurança, tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil, no combate à criminalidade. E é por isso que é sempre muito importante aquilo que a gente mostra para você aqui no dia a dia, no JR 23. Porque o cidadão também ele colabora, né, nesse combate à criminalidade. De que maneira, Samuel? Fazendo denúncias, né? As denúncias anônimas são sempre muito importantes, seja a Polícia Militar ou também a Polícia Civil. 190 ou 181, você também pode ajudar no combate à criminalidade. Tem reportagem especial, confira agora aqui no JR 23. Após uma queda momentânea em 2020, o primeiro ano da pandemia, o número total de acidentes em rodovias federais voltou a crescer. Em 2024, a série histórica atingiu seu patamar mais alto, com 56 mil registros, e o maior número de vítimas fatais desde 2018, que chegou a quase 5 mil. Em média, mais de 74% dos acidentes analisados tiveram pessoas feridas. Nós observamos a grande severidade dos acidentes, por exemplo, em pista simples e colisão frontal. É o que mais mata. E isso tem muito a ver com investimento em infraestrutura. Então é curva, reduzir as curvas em pistas simples que são muito mais fatais
do que os outros tipos de acidentes. Concentram o maior número de ocorrências rodovias cruciais para a logística nacional, como a BR-101 e a BR-116, que cortam o país do Nordeste ao Sul, e a BR-381, do Espírito Santo a São Paulo. A pesquisa mostra que os acidentes acontecem principalmente de dia e mais da metade deles em rodovias de pista simples. Para quem trafega diariamente, os impactos desse cenário são sentidos no tempo de viagem, nos custos e principalmente na segurança. A maioria dos acidentes, veja, em pista simples, acontece na reta, no dia da semana, colisão frontal. Isso é comportamento puro. Não é porque está numa linha reta que ali não tem perigo. Pelo contrário, o maior perigo está ali, na reta, né? Então, a fiscalização tem que ter bastante cuidado com isso. E a questão das curvas à noite, além do controle, obviamente, do acesso lateral às rodovias. Ali acontecem muitos acidentes, são as chamadas interseções. A área econômica é sempre destaque também aqui no programa, no JR 23, pois afinal de contas, né, aquilo que movimenta a economia também te afeta no seu dia a dia. No restaurante do Heleno Silva, o impacto já é de cerca de 70%. A carne está descongelando dentro dos freezers e a batata não tem nem onde fritar. Mesmo assim, os clientes continuam chegando e o serviço é feito da forma que dá, adaptando o cardápio e assim, no escuro. 70% nós já perdeu, né? Entendeu? E aqui nós estamos trabalhando sem energia, fazendo o que pode, né? Carregando as maquininhas em outro lugar que tem energia. Está reclamando porque não tem energia, entendeu? Não tem batata frita porque não tem fritadeira para fritar a batata, entendeu? A expectativa que eles falam é voltar às 18 horas, desde ontem às 10 horas da manhã. Agora esperar, né? Esperar o prejuízo, ninguém vai arcar, né? E vamos ter mais prejuízo ainda, que tá todos os freezers cheios de carne e não tem onde pôr. Assim como o setor de serviços, o comércio foi fortemente afetado pela falta de energia. Dono de uma loja de roupas no Brás, Maurício calcula que de ontem para hoje já teve um prejuízo de cerca de 80% nas vendas. Também no escuro, os clientes acabam não se aproximando. E mesmo nas vendas pela internet, o desafio aumentou. As vendas realmente caíram, porque o cliente vem fisicamente, ele acaba não conseguindo gerar valor olhando um determinado modelo, porque está sem luz. E o cliente online a gente acaba não tendo sinal mediante a ventania, não tem o 3G para atender ele, não tem sinal de internet. E a gente vai fazendo o possível para bem atender, mas querendo ou não cai, sim. E aí entra o jeitinho brasileiro. O importante é não fechar as portas. A gente que é comerciante aqui no Brás ou no Brasil, empreendedor, cresce sabendo achar e ter artimanhas para pensar em devidas soluções. A gente já tem ali os carregadores portáteis guardados, esperando que talvez vai descarregar o celular e se não tiver, acabar uma energia, tenha onde carregar. A gente tá com luz e é legal, internet lá fora da loja ali, então a gente tenta ligar para o cliente, sincronizar o pedido, depois sai correndo na loja e volta. O importante que a gente tem aprendido é não desistir, não fechar a porta, ir para casa e desistir. A orientação da FEComércio é que quem foi afetado registre formalmente a reclamação na distribuidora de energia. Os pedidos de ressarcimento precisam ser acompanhados de provas dos danos, como fotografias, documentos e relatórios de perdas. E os destaques da área de saúde também aqui no JR 23, prestando serviço para você que nos acompanha. Reportagens especiais. Pronto aí, produção? Joga na tela, vamos ver. A Luana perdeu a filha Camila aos 7 meses de gestação. Na maternidade particular onde foi atendida, enfrentou despreparo da equipe médica e falta de acolhimento. Luana só conseguiu pegar a filha no colo depois de ameaçar entrar na justiça. Aquele aconchegozinho, aquele cheirinho de bebê quando nasce, aquela pelezinha macia, eu não pude ter isso com ela, né? Eu não pude ter esse momento, né? Quando eu peguei ela, ela estava uma pedrinha fria,
né? Mas assim, apesar de tudo, eu pude me despedir dela, eu pude pegá-la no colo. Em 2024, o Brasil registrou cerca de 43 mil mortes de bebês durante a gravidez, parto ou no primeiro mês de vida. Famílias que muitas vezes não recebem assistência adequada em um momento tão delicado. Para tentar mudar esse cenário, o governo federal sancionou a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e parental, que prevê, por exemplo, apoio psicológico aos pais, direito ao sepultamento do bebê e certidão de óbito com o nome dado pela família, o que até então não era permitido. Eu pedi para que fosse guardado algo que eu pudesse sentir dela, né? Eu pedi que o nome dela tivesse presente na certidão de óbito. Isso era importante para mim. E eu não tive essas coisas que eu pedi. A maternidade escola da UFRJ, no Rio de Janeiro, já atende a diversas recomendações previstas na nova lei, como uma ala separada para mães enlutadas. Esse contato dela com outras gestantes, com outros bebês, para ela uma situação muito ruim. Então ela fica assim muito constrangida. Além de ficar constrangida, ela fica muito entristecida, né? Porque ela tinha todo um preparo para ter um filho, para, né, carregar aquele filho e sair daqui sem nada. O local também oferece assistência psicológica aos pais. O que sobra, né, quando a pessoa se vai? As lembranças, as memórias, todos esses traços que vão ficando ao longo da vida e que ajudam no processo de luto. Com o bebê, tem muito poucos elementos. O nosso trabalho é de criar, né, construir, junto com a família, qualquer elemento pequeno e detalhe que seja, entendendo que isso vai ajudar muito nesse processo, né? Mais uma paradinha rápida, e na sequência tem as informações do mundo da bola. Finalzão de semana está chegando e tem muita notícia do mundo esportivo. Mãe, cadê minha esteira? Eu vou fazer um gol pra você hoje. E aí, pai, como você acha que vai ser o jogo? Vai ser uns 3-0 pra vocês hoje, filhão. Tá, filho. Vamos lá? Dessa vez a gente não vai, filho. A gente tá de castigo. Ai, a gente vai ter que ficar fora do jogo hoje, filho. Federação Paulista de Futebol a proibir público em jogo de categoria de base, Luiz. Pois é, né, Tralha? É muito triste a gente falar sobre isso, mas partidas das categorias de base sub-11 e sub-12 serão disputadas com portões fechados. E o motivo, o mau comportamento não das crianças, mas dos familiares durante as partidas. Os caras chamam moleque de homossexual, de gordo. Vários casos homofóbicos, gordofóbicos, xingamentos. Eu ouvi falar que teve tiros em jogos. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste. Eu até, chorei. Afeta muito, que a gente tem muito medo de errar. Se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito que eu era baixo, que era um lixo por causa da minha altura. Caras desceram arquibancada, xingaram ele, bonequinha, mandaram tomar no cu, vários palavrões. Afeta, no psicológico do jogo, né? E minha cabeça fica como? Fica bagunçada, porque eu não sei o que eu faço. Eu fico pensando lá fora. Eu já escutei me chamarem de filha da puta, já ofenderem meu pai. Eles têm que torcer pro filho deles, não xingar os outros. E aí eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Tudo isso tá acontecendo em competição de crianças. Eu quero ser você quando crescer. Eu queria pedir muito pros pais não xingarem as crianças. Só torcer, ficar feliz que seu filho tá jogando, que a gente é apenas criança.
gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Aquilo que mexe com a sua emoção, que é torcedor, é claro que a gente mostra para você no JR 23. Finalzão de semana está chegando e tem muita novidade no mundo da bola. Rodrigo José Pereira de Lima vai apitar o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. O confronto será neste domingo, às 18 horas, na Neoquímica Arena. Além de Rodrigo José Pereira de Lima como árbitro, a equipe terá os assistentes Nailton Júnior de Souza Oliveira e Vitor Hugo Imazu dos Santos e o árbitro de vídeo Rafael Traci, conforme escala divulgada pela CBF. Como venceu por 1-0 no duelo da ida, no Mineirão, na última quarta-feira, o Timão joga pelo empate para avançar à final da Copa do Brasil, a ser disputada contra Vasco ou Fluminense, nos dias 17 e 21 deste mês. É difícil falar alguma coisa, mas está sendo um torneio especial para a equipe, desde o primeiro resultado que nós tivemos. Então, de um modo geral, encarando cada partida como se fosse realmente uma decisão, e assim foi, alcançando uma vantagem importante no jogo do Paraná, de Curitiba contra o Atlético, e depois tendo que manter dentro da arena. Eu acho que alguns perceberam, né, as dificuldades que tiveram e o quanto lamentaram, né, as saídas de competições importantes. E essa vivência, essa experiência passada, ela é fundamental. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que nós possamos construir cada dia um Corinthians melhor, a cada momento um Corinthians mais forte, com todos os problemas e dificuldades que nós tivemos ao longo do ano, que não foram poucos e que as pessoas às vezes não sabem ou sabem muito pouco daquilo que nós passamos, e às vezes não dão importância para isso, porque o que querem são os resultados das quartas ou domingos, e nem sempre isso acontece por uma série de fatores. Mas o que eu vejo é uma equipe muito determinada, sabendo o que quer em campo, lutando a cada momento, mesmo nos jogos em que perdemos. Raros foram os que nós não tivemos a entrega total dentro das partidas. Uma delas foi aqui dentro. E eu acho que isso marcou bastante a todos nós. Eu espero que saibamos aproveitar cada situação e, acima de tudo, possamos entender as dores que foram passadas pelos atletas que aqui estavam em momentos tão importantes e decisivos, em que deixamos escapar situações que poderiam ter acontecido ao clube e, naturalmente, terem tido aí resultados bem diferentes daqueles acontecidos. Uma grande história nunca é feita apenas de páginas perfeitas. É construída de vitórias e de derrotas, de alegria e dor. É feita de tudo aquilo que nos molda, que nos desafia e que nos transforma.
Assim é a história do Palmeiras, um clube que foi perseguido, que muitos quiseram destruir, mas que sempre encontrou a sua força na união, sobretudo nos momentos mais difíceis. Um clube que resistiu e persistiu para se tornar o mais vitorioso do Brasil. Ao longo destes 5 anos, percebi que a minha trajetória no Palmeiras se assemelha à do próprio clube. Conquistamos e ganhamos muito. Alcançamos o êxtase, em alguns casos, a glória eterna. Mas também passamos por diferentes provações. Tivemos períodos duros, nos deparamos com obstáculos e frustrações. Mais uma vez, não vamos ganhar sempre! Os dissabores deixam, sim, cicatrizes profundas que nos rasgam o peito. Mas são essas marcas que nos fazem mais fortes, mais resilientes para os desafios que virão. Gosto de pensar que somos como um rio, que encontra pedras pelo caminho, mas jamais recua. Ele contorna as pedras e, em alguns casos, passa por cima, ganha força e segue na mesma direção, até se transformar em algo maior do que era no início. É por acreditarmos na força da nossa família, nos sentimentos verdadeiros que compartilhamos ao longo do tempo e na nossa capacidade de superar todas as pedras surgidas pelo caminho que eu digo, com imenso orgulho e gratidão por tudo que vivemos e ainda vamos viver juntos. A nossa história continua. O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser. Mais que um suco, é Tingá. Chegou a hora de falar desse suco maravilhoso, suco Tingá para você. Esse suco Tingá que vem direto de Taquaritinga, meu amigo Eduardo Moutinho, ele está sendo distribuído em Franca pela Rubemix, que fica ali na rua São Paulo, mas você já encontra nos principais estabelecimentos. Supermercado Tiãozinho, por exemplo, já tem o suco Tingá. São vários sabores e 2 sabores em um suco só. Você tem, por exemplo, aquele suco delicioso, né, de maçã. Você encontra também a goiaba com maçã. É uma delícia o suco Tingá. Vários sabores para você. E a diferença do suco Tingá é que você encontra nele um percentual da fruta e da polpa muito mais interessante. Olha, você tem diferentes percentuais, mas, por exemplo, 33,4% de suco. É isso que é importante do suco Tingá, é o diferencial do suco Tingá para você. Ele direto para tua mesa, essa delícia de suco, para você saborear com vários sabores. Tem o sabor também de caju com maçã, tem o sabor também de laranja, o sabor de manga com maçã, de goiaba com maçã. São sabores deliciosos. Tem também para você esse pequenininho, claro, para você tomar no seu dia a dia aí. E tem o suco Tingá para você tomar em família, bem gostoso e delicioso. Vale a pena. Suco Tingá, a marca no ombro forte da Associação Atlética Francana. Suco Tingá, direto de Taquaritinga, para a cidade que calça o Brasil e o mundo. Experimentou essa delícia? Ainda não? Então vai experimentar, porque você não vai mudar e a sua saúde vai estar muito mais bem cuidada com suco Tingá na sua mesa, para o seu almoço, café da manhã, jantar, em qualquer ocasião. Vale suco Tingá. O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser. Mais que um suco, é Tingá. Chegamos ao final de mais um JR23. Quero agradecer você imensamente pela audiência, não só de hoje, mas também durante toda a semana. Você que no dia a dia está junto com a gente aqui na tela da TV que mostra você. Um excelente fim de semana. Na segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do programa do JR23. Até lá! A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável.
ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do UNICEF e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.